feed, né, de todos os nossos podcasts, às quarta-feiras aqui na DE. Então, esse link é de acesso para as outras semanas também. Vamos esperar o pessoal entrar, o Fernando está admitindo todo mundo. Nós estamos hoje aqui com a Alicia, que é responsável pelo Grêmio Estudantil, né, Alicia? Isso aí. Tem alguma coisa para comunicá-lo sobre o Grêmio? Sim, pessoal, tem uma ação do Grêmio aí que está sendo repassada pelo GRESP, que é as lives, né? Sextou com o Grêmio. Então, a gente sempre vai estar divulgando a data para vocês, mas vocês também podem acompanhar pelo perfil do YouTube, do GRESP. A primeira live ela já está gravada lá, já está anexada no YouTube, mas as próximas vocês também poderão assistir tanto pelo YouTube quanto pelo canal do Grêmio Estudantil lá no CMSP. E, além disso, né, o Grêmio Estudantil está com parceria ali para o MASP, para fazer essa divulgação, esse engajamento das Olimpíadas. E todas as atividades da escola também. Oi, Fábio, boa tarde. Fábio do Elza Salvestre. Hoje nós estamos tendo várias formações, né? Nós estamos no CIEP, com a formação da Maria Paula, de língua inglesa. Nós estamos tendo uma formação do Conviva, aqui na diretoria de ensino, e outra formação de alfabetização com os anos iniciais. Então, vocês percebem que as formações estão a todo vapor, né, gente? Para realmente sermos parceiros de vocês em todos os segmentos, né, em todas as temáticas, vamos dizer assim. Bom, pessoal, então vamos começar. Eu vi que a Camila já começou a gravar o podcast, depois nós disponibilizaremos a gravação, tá bom? Hoje nossa conversa vai ser um pouquinho sobre a Lura, plataforma Lura. Eu vou pedir para o Fernando colocar um link no chat para vocês, que é um link das plataformas, é um documento orientador das plataformas, Douglas. Vou deixar para o pessoal. Isso, olha lá, documento orientador, plataformas educacionais. Um documento bem prático para vocês, tá? Terem em mãos quando tiver dúvidas, para que vocês possam usar no dia a dia aí da escola, tá bom? Mas hoje nós vamos falar da Lura e vamos falar também do nivelamento. PEI, tá bom? Mas mesmo quem não seja PEI, pode aproveitar das estratégias, né, Alicia? Aproveitar das sugestões que a supervisora Kátia e a Kelly irão conversar aqui conosco hoje, tá bom? Elas também estão em escolas. A supervisora Kátia, Kelly, o Douglas também está numa escola, tá bom? Mas nós vamos conversar realmente aqui com vocês a partir dessas temáticas, a Lura e nivelamento, tá bom? Douglas, me ouve? Pode começar então a falar da Lura, porque ele, gente, o Douglas é o representante da plataforma aqui na diretoria. Olá, pessoal. Preciso só que alguém me confirme se vocês estão me escutando bem. Tá ouvindo? Sim. Se não tiver, eu testo aqui um microfone. Se alguém puder mandar no chat. Tá? Peraí. Estão ouvindo. Então ok. Obrigado. Perfeito. Pessoal, como a maioria de vocês, né, já sabe, né, eu faço parte aí da equipe de tecnologia, atuo eu e o Peck Kenji, tá? O pessoal às vezes me confunde, então eu sou o Douglas, o Kenji ele é o mais barbudo e oriental, tá bom? A gente né, a gente tem atuado desde o ano passado, indo nas unidades escolares, não só para dar orientação aos coordenadores, principalmente esse ano a gente vai fazer esse processo, porque os coordenadores eles têm acesso ao painel de gestão que ajuda aí no apoio às aulas e no processo, né, de monitoramento e organização aí junto aos professores das aulas, tá? E é muito importante que todos saibam. Oi. Pode falar. Eu vou só mostrar uma telinha para vocês, só uma imagem.
que, como são muitas novidades aí, é interessante a gente fixar a informação referente a quais são os objetivos, né, da plataforma no momento. Lá no BI, a gente tem o índice de acesso no período, ou seja, se eu faço uma seleção... Dependendo da roupa, eu falei para as meninas, deixa eu só mutar aqui. A gente tem o índice de acesso no período, que é durante o período selecionado no BI, tá? E a gente tem os exercícios corretos até a segunda tentativa. Essa alteração, ela foi colocada para tentar induzir realmente, fazer com que o aluno, durante as aulas, ele foque mais nas atividades. Por quê? Se ele faz a trilha de estudo, consequentemente, ele faz as entregas de projeto. E a gente teve bastante relato, né, de professores no ano passado, em toda a rede estadual, que a maioria das aulas, os alunos, eles ficavam ansiosos por chegar no produto final, chegar, fazer o projeto e mandar. E hoje, a gente percebeu, né, a gente tem esse entendimento de que para que o aluno desenvolva o conhecimento, né, o pensamento computacional, que é tão importante aí para a rotina dessa nova geração, né, que é uma geração em que a gente está, para além da inteligência artificial, né, que até o ver para crer já não é tão viável, né? A gente tem questões de segurança da informação, a gente tem uma série de processos que na rotina eles vão ter que estar mais preparados do que apenas como usuários. Então, por isso a gente tem esse grande desafio da implementação das trilhas de estudo, tá bom? Então, tanto os professores quanto os coordenadores pedagógicos, agora eles têm a possibilidade de navegar pela plataforma, tá? Então, só revisando bem rapidinho, Sala do Futuro, né? Plataforma Alura, acessou aqui o curso, tem o painel de gestão, acessou aqui a plataforma, a gente tem lá as trilhas de estudo, né? O professor, ele tem acesso a vários cursos. A gente tem uma novidade também, que é a avaliação, né? Essa avaliação, em alguns casos, foi aberto chamado, porque alguns professores não conseguiram visualizar, e pode ser que apareça, né, para poder aplicar a prova, tá bom? Então, é um processo em implementação, tá? Tanto que hoje foi liberado, por exemplo, o meu acesso a todas as turmas, né? Eu faço parte da gestão de membros de todas as turmas, de todas as escolas de Sorocaba. Então, caso aconteça alguma situação, eu posso aí dar um suporte na aplicação da prova. Então, mais ao longo desse bimestre, a gente vai conversar sobre esse tema, né, das avaliações. Eu e Kenji estaremos juntos, indo até as unidades escolares que estão pedindo o nosso suporte para modelizar, fazer junto ali na dinâmica com os alunos, até para ver se os alunos eles valorizam aí a sequência didática, né? A gente tem um escopo sequência, o nosso escopo sequência da plataforma de tecnologia, ele é muito legal porque ele tem as datas, as previsões de entrega de projeto. Então, a gente tem aí um respaldo bacana e uma organização bem legal. Aí eu vou pedir até para que todos vejam esse documento orientador, que ele está disponível no Teams dos professores, né? Mas esse documento ele traz um resuminho bem interessante de centrais de suporte, tá? Vou pedir para compartilhar só mais uma coisa, tá, Darley? Aproveitar que eu estou aqui. No chat, né, Alicia? Isso aí.
E Douglas, só uma dúvida agora, para ter vocês na escola, né, como apoio, suporte, como que essa unidade de ensino deve realizar esse chamamento? A gente tem pedido para que as unidades escolares enviem um e-mail para o núcleo pedagógico, até para a gente ter uma sequência das solicitações. É só enviar a informação para dizer a data da semana, o horário, se é uma ação específica. Por exemplo, algumas escolas pedem para a gente comparecer e trabalhar com o professor uma turma específica, uma turma que, de repente, há uma dificuldade, às vezes nem tanto na programação, mas ali na rotina da aula específica de tecnologia. Então, a gente vai lá para fazer um bate-papo com o aluno. Já foi feita a solicitação para o Kenji fazer uma palestra sobre cibersegurança, porque ele é da área, né? Então, algumas escolas já pediram para ele fazer esse diálogo, tá bom? E também, pessoal, agora a gente começou também um acompanhamento. Eu vou só mostrar aqui. A gente começou um acompanhamento junto às unidades escolares no Teams. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que é o Teams do professor. Temos uma equipe de tecnologia. Eu fiz a inserção de 336 professores, tá? Pode ser que alguns tenham chegado agora, tenha acontecido alguma mudança. Caso alguém aqui não esteja na equipe do Teams, @professor, né, que é com esse e-mail que vocês acessam, pode mandar no chat aí, ou pede para o coordenador mandar o nome dos professores com e-mail. A gente já enviou, né, via boletim, algumas orientações sobre como participar aí da equipe, que a ideia é conseguir ter esse diálogo através desse recurso, né? A gente tem a necessidade de fazer uma migração do WhatsApp para o Teams, que inclusive é uma solicitação da própria Seduc, tanto pelos recursos que a gente tem nesse programa, quanto a forma de organização que a gente pode ter. Então, a gente está nesse processo de migração, de organização, tentando deixar as informações bem pontuais. A gente já está começando a fazer chat em grupo, especificamente com a equipe da unidade escolar, né? Conversando com coordenadores, professores. É possível gravar vídeo, fazer reuniões especificamente com o professor. A gente sabe que, às vezes, o professor ele fica um pouquinho inseguro, né, em relação a mostrar as suas fragilidades, e a gente faz um bate-papo. Essa semana eu falei, só eu e a professora, ela mostrou tudo que ela estava com dúvida e ficou entre nós ali, tudo certo. O mais importante é que vocês saibam, né? Quem vai na minha formação sabe, né? Que pode contar comigo, pode contar com quem que estamos junto. Ó, consegui acessar aqui, ó. Essa é a equipe, né, dos professores de tecnologia, tá bom? Essa daqui é do núcleo pedagógico. De professores de tecnologia, a princípio, tem somente professores com aulas atribuídas de tecnologia, até para não gerar uma sobrecarga no restante da equipe, né? Mas não é para pôr o coordenador? A gente conversa com o coordenador quando a gente realmente precisar, né? Às vezes a gente oferece suporte, às vezes a gente pergunta se está tudo bem, mas como aqui é muita informação específica da plataforma, para não sobrecarregar as equipes gestoras, por enquanto a gente vai experimentar aí ter só os professores, tá? Então é legal que é um canal oficial, é um canal monitorado, né, pela Seduc também, é um canal que todo mundo pode procurar a gente e tá em conversa, né, direta, tá bom, pessoal? As meninas, elas sabem que quando eu entro nas reuniões eu falo muita coisa, né, porque é muita informação, tá? É,
mas contem conosco. A gente está com vocês. Que 10 de abril nós iríamos sair do WhatsApp. Não fizemos isso ainda porque muitas solicitações, né, que não conseguiram entrar nos times ainda. Então nós vamos dar mais um tempinho, até segunda-feira que vem, né, Douglas? Exato. E assim, a gente também vai fazer essa... É que como a gente tem muita gente que ainda se recorda, tem o domínio, e vai ser muito simples o uso, a gente vai fechar uma forma de comunicação para evitar alguns vícios do WhatsApp, né? Que é muita informação ao mesmo tempo, é tentar se programar para comunicar, apesar da quantidade de coisas que vem, é muita coisa que vem, né? Vocês que leem o boletim sabem que nós recebemos uma quantidade gigantesca de documentos toda semana, mas a gente faz aí com o maior carinho, o melhor possível, para tentar comunicar de uma maneira leve aí com vocês. E esse podcast aí, hoje, a gente está aí para reforçar esse vínculo, tá bom? Então, as escolas, é bom já anotar essa informação, e precisou de apoio tecnológico aí no sentido do Alura, dessas plataformas, convoca a galera que a gente tem que fazer formação em loco. E tem alguma observação da Escola João Clímaco, né? Pede que, se for possível, compartilhar o link da reunião no e-mail para as escolas. Como agora a gente tem um link fixo, né, Dali? A gente pode compartilhar o boletim, que é o nosso veículo oficial, e a gente deixa registrado lá no próximo boletim. Isso, pode compartilhar o link, então? Pode ser. Obrigada, viu, Douglas? Se surgiu algum questionamento aqui, a gente chama você. Meninas, estão por aí? Supervisora Kátia e a PEC Kelly. Só relembrando para vocês, pessoal, nós temos essa nova nomenclatura no núcleo pedagógico de PEC Desenvolvimento Curricular. Né? Então, o PEC Desenvolvimento Curricular, ele está à frente das plataformas e das formações aqui no núcleo pedagógico. Então, a Alicia é BC, a gente já está colocando essa sigla, BC, Desenvolvimento Curricular. Então, a Alicia, as meninas apareceram. O Douglas é PEC de Tecnologia, né? DC de Tecnologia. E a Kelly também é DC e ponto focal do ensino integral. Do ensino integral. De ciências da natureza, né, Kelly? Oi, Kelly. Podem falar, meninas. Meu sonho era ser Marvel. Mas aí, já que não deu para ser Marvel, a gente virou DC, tá tudo certo. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Darli. Boa tarde, Douglas, Alícia. Oi, turma linda, e as escolas? Só tô achando que tá pouca escola, né, Darli? 48. Depois a gente manda a gravação nos grupos, Kátia. Ah, então legal. Tá bom. Bom, a gente vai começar? Você vai falar mais alguma coisa? Douglas já falou da Lura e agora são vocês falando do nivelamento, Kátia. O que você vai trazer para a gente? Eu quero alertar as escolas, né, sobre o período de aplicação da avaliação diagnóstica de orientação de estudos, que começou dia 22, ontem, e vai até dia 29. É um prazo curto, mas as PEIs precisam se organizar para isso. A aplicação ela tem que ser feita nas aulas de OE, e a gente quer saber do pessoal que está aí assistindo se eles estão encontrando as provas, porque não é a SEDUC que dispara, quem dispara a prova é o próprio professor, via gerenciador de tarefas. Então, eu quero saber se o pessoal que está aí assistindo sabe disso, né? Se estão fazendo essas provas. Oi, Flávia, boa tarde. Ajuda a vida de todo mundo. Arlete está aí. Vocês podem levantar a mão, pode falar no chat. Acabei de entrar na live. Que bom, Arlete. Então, como é que está aí a prova diagnóstica de OE? Como está a prova diagnóstica? Espera aí um pouquinho, que minha coordenadora está aqui. Oh, meu Deus. Pode entrar. Ó, o pessoal já está respondendo. Acabei de entrar. Não, mas eu vou falar para vocês. Está funcionando, está indo, estão fazendo, estamos em cima para não colarem, para a gente conseguir um resultado fiel, porque senão fica um resultado fictício. As provas anteriores, nós tentamos fazer isso ao máximo e conseguimos bons resultados, mas existem alunos que, infelizmente, conseguem abrir a bendita dos IAs lá
e fazer paralela à prova, né? E aí é uma coisa que o governo precisava falar para eles bloquearem no dia de prova tudo quanto é tipo de acesso a isso. Isso aí acaba dificultando e estragando o nosso trabalho, prejudica o trabalho, porque a gente tenta se esforçar a fazer o melhor possível e acabamos tendo dificuldade nesse aspecto, você entendeu? Que os alunos colam mesmo, tanto que a gente pegou o aluno, deixou o note ligado com a telinha do IA lá, e nós zeramos todas as provas nessas condições, viu? Tiramos a notinha dele lá, colocando zerinho, assim, para ele. Ainda chamei o pai de alguns e falei, ó, seu filho colou, mostrei a foto e fiz reuniões com eles, então mostrei todos os resultados. Ficamos uma semana em reunião, eu e a coordenadora, está aqui. Uma semana em reunião, fizemos reuniões, ó, e eles estão bem cientes da situação, mas precisa, acho que, levantar essa condição para o governo tentar bloquear na hora dessas provas, seja qual for, de OE, do SAEB, do SARESP, prova paulista, do que for que a gente for fazer, ele bloqueie esses benditos conteúdos de acesso para os alunos, tá bom? Sim, que bom. A gente vai para a SEDUC. A gente vai para a SEDUC a semana que vem, vou levar essa solicitação também, né, de vocês. É uma ajuda, né? Por mais que a gente conscientize, mas eles são muitos, né? E aí compromete o resultado. Que bom. Algumas escolas... Como você falou, a gente tenta fazer o máximo possível com seriedade. Já iniciaram, né, Lícia? Outros se começou ontem, Lauro Sanches, Rob Conceição tudo ok, Renato Sênica também, Reverendo Elise começaram. Estou entendendo que há uma movimentação para essa aplicação, viu, Kátia? Acho que você pode ficar um pouco mais tranquila. A gente voltou. Na primeira avaliação, gente, como vocês viram, a gente agora tem o BI, né, do nivelamento. E para a gente aqui aparece que as escolas têm, em média, até 50% de aplicação. A gente sabe que esse número é real em muitas escolas e em outras não. A gente sabe que outras escolas conseguiram aplicar, né, para 90%, até 100% dos estudantes. Só que, como na primeira aplicação não foi aplicado dentro do prazo, o BI acabou não puxando. A data de corte ali que a SEDUC estabeleceu para puxar esse dado, vocês ainda não tinham aplicado. Então, para que a gente não tenha esse problema, para que a gente consiga olhar para o BI e entender como vocês realmente estão, é importante que a escola aplique a avaliação diagnóstica dentro do prazo, que é essa semana. Se um aluno chegou depois, se ele estava de licença médica, eu vou conseguir aplicar a diagnóstica para esse aluno? Vou. Só que, muito provavelmente, ela não vai ser puxada. Mas aí não vai ter problema, porque é uma coisa ou outra. Isso para o BI, tá? O relatório ali na sala do futuro continua o acesso normalmente para o professor olhar os resultados. Isso. Outra coisa, pessoal, esse bimestre, né, vocês já tiveram a primeira avaliação, foi organizado o trabalho no primeiro bimestre, vocês fizeram o conselho de classe, fecharam as notas no componente orientação de estudo, PEI, tá? Esse que a gente está falando é do PEI, 6º, 7º, 8º, primeira e segunda série, porque o 9º e terceiro é outra coisa. Então, esse nosso aí, que a gente fala que é o EPEI, nivelamento, é muito importante os coordenadores olharem as notas dos estudantes que foram fechadas, e considerar agora no plano de nivelamento, tá? A partir do dia 30 de abril, todas as escolas já precisam criar esse plano de nivelamento, porque aí vocês vão considerar o resultado dessa segunda avaliação diagnóstica. Então, pode mexer nos agrupamentos, pode trocar aluno de sala, pode mexer nos professores de OE, não tem problema. O importante é esse nivelamento funcionar. Pelo amor de Deus, a gente precisa que essas aulas funcionem, tá? Que realmente aconteça nivelamento. E essa prova de OE, de preferência, o professor de matemática e português alinhe com o professor de OE. Esses 4 profissionais precisam conversar para que as aulas de matemática e português não seja mais do mesmo nas aulas de OE. Tá? As aulas de OE precisam dialogar com a outra, mas a aula de OE tem que ser nivelamento das habilidades
avaliadas nessa provinha que vocês estão aplicando aí, o prazo é até dia 29, tá? A Cláudia colocou aí, tá certo, tá? De 22 a 29. Então, esse componente agora, a SEDUC está em cima, a gente está monitorando pelo CAF, soltou o BI do OE Pay, né, que está lá se vocês entrarem no BI, está lá a caixinha verde dele. Então, não é algo de brincadeirinha, né? Está sendo monitorado. A gente precisa de um trabalho de qualidade nesse componente. Mais alguma escola? Vocês têm alguma dúvida? Prazo, isso mesmo, 29/4. O que há na... Isso, 29/4, isso mesmo, isso mesmo. É que eu falei essa semana, eu confundi a cabeça de vocês, né? Até dia 29, é isso mesmo. Então, assim, ó, só lembrando, vocês têm o gerenciador do tarefa, em que o professor de OE entra lá e dispara a prova para as turmas dele, definindo a data de aplicação. Se o professor não conseguir por algum motivo, o CGPAC, o CGPG pode fazer esse disparo. Tá? Então, isso é algo que a escola tem que cuidar disso. O cronograma de aplicação, a escola também precisa gerenciar para que a aplicação seja feita nas aulas de OE, para não atrapalhar as aulas dos outros componentes. Só que, como é online, né, uma prova digital, então vocês têm que tomar cuidado com o uso dos equipamentos. Então, tem que ter também um cronograma dos equipamentos. Outra coisa, passou a prova, reúne a equipe para estudar os resultados. Rapidinho. Para reorganizar o nivelamento. Começou o mês de maio, nivelamento tem que estar funcionando a todo vapor, tá bom? Porque a gente já está aí, já 15 dias do... começou o segundo bimestre. A gente percebeu, acompanhando algumas escolas, agora nesse primeiro nivelamento, que quando saiu o resultado, a gente sabe que a SEDUC demorou um pouquinho para liberar o resultado, mas da data que saiu o resultado, passaram-se até 3 semanas e ainda o pessoal não tinha conseguido organizar as turmas, ver o que ia ser trabalhado. E a gente precisa voltar naqueles primeiros documentos orientadores do nivelamento, que tem um cronograma certinho, que fala lá, as primeiras 2 semanas é isso, vai ter uma avaliação diagnóstica, depois 2 semanas o professor vai trabalhar isso, na 4ª semana já começa o nivelamento. Então, assim, não dá para a gente esticar muito esse prazo de análise, a gente sabe que às vezes vai demorar um pouquinho mais, mas não dá para prolongar, falar assim, olha, agora eu vou ficar 1 mês olhando para esse resultado, para depois começar o nivelamento. Então, assim, precisa agilizar um pouquinho e depois vai ajustando, conforme as turmas já estão separadas, o nivelamento já começou. Se precisar de ajustes, não tem problema, mas a gente precisa começar o nivelamento. Que bom. A Maria Emília colocou que já iniciou o nivelamento, baseado na primeira avaliação de OE, e vai ter ajustes agora. O Wanda Costa também. Era ontem as aulas de OE no Wanda, né, do médio. No dia 14 e 15 de maio, está prevista uma formação sobre orientação de estudos, e aí a gente vai chamar algumas escolas para replicar práticas de nivelamento, tá? Que é o que vocês já estão fazendo. Então, quem tiver aí uma boa prática, a gente já tem alguns nomes, mas vocês também podem se prontificar aí para nos ajudar. Acho que é isso o nosso recado. Qual tem sido a maior dificuldade, então, das escolas nessa questão aí do nivelamento do OE? Então, no primeiro bimestre, a maior dificuldade era disparar a prova, era entender como é que disparava a prova, porque eles achavam que a SEDUC que publicava, e não é. Essa prova é uma que quem tem que disparar é a escola, tá? E a outra dificuldade era analisar os dados, entender lá as habilidades para poder montar o nivelamento. Vamos agrupar os estudantes. Então, é isso. Kátia, é legal também lembrar que vocês, né, realizaram uma formação bem interessante no dia 25 de março, que teve essa temática do nivelamento, né, de todo esse plano de ação, enfim. E é legal também revisitar esse material, né, que tem algumas informações que vão auxiliar no planejamento para esse segundo bimestre. Isso mesmo. O material já foi disponibilizado, as escolas podem estudar. Além de ser um tema importante para a aprendizagem dos alunos, é um tema que vamos abordar no CAF do PEI, em todas as PEIs, esse tema de orientação de estudos.
Tá bom, gente? Inclusive, hoje a gente está aqui no Jorge Madureira. Fazendo café, fazendo live e fazendo café. A turminha dos estudantes está sendo ouvida agora e nós vamos para lá conversar com eles também, tá? A gente agradece aí a participação dos colegas. Beijo, gente. Bom trabalho. Obrigada pelo espaço. Obrigada, bom trabalho aí a vocês. Douglas, também tem mais alguma coisa, Douglas? Não, creio que já encerramos. Só... Você também queria ser Marvel? Ah... Que bom, viu? Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Elas, né? A gente chegou 68, né, Dani? 68 participantes. Então, isso é muito interessante, né? A gente consegue alcançar muitas pessoas. Verdade. E encerramos por aqui, então, nosso podcast, tá? Obrigada pelo comparecimento de todos vocês. Semana que vem tem mais. NPE no podcast. Isso, acompanhe o link no boletim que a gente vai disparar para vocês. Isso. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.